Olá a todos, eu sou Hélio Silva e no vídeo de hoje vamos entender o funcionamento do gerenciamento de estado aqui no Flowflow. Então, o State Management, ou gerenciamento de estado, é um conceito essencial que lida com a manutenção e o gerenciamento de estado de uma aplicação. Então, em termos simples, ele vai envolver ali acompanhar as mudanças que ocorrem dentro do aplicativo e atualizar a interface do usuário de forma mais eficiente. Dentro do gerenciamento de estado, o Flowflow trabalha com três tipos de variáveis. A primeira é a app state, que é a variável de estado do aplicativo. Ela é uma variável global, ou seja, ela pode ser acessada e modificada em qualquer lugar da sua aplicação. Então você pode criar essa variável e você consegue alterar em qualquer parte do seu aplicativo. A próxima é a page state, ou variável de estado da página. Ela é específica da página e só pode ser acessada e modificada dentro da página em que está localizada. E por último temos o componente state, que é a variável de estado do componente. Ela é específica do componente só pode ser acessada e modificada dentro do componente que está localizado. Então, essas são os três tipos de variável de estado. A gente vai conhecer agora cada uma delas lá no Flutterflow. Então, pessoal, já estamos aqui dentro do Flutterflow. Para iniciar, eu vou adicionar aqui um texto. Não vou fazer nenhuma alteração nele agora. E vamos adicionar a primeira variável, que é a variável appState, que é a variável de estado. Então, eu vou clicar aqui nessa opção AppValues. E aqui vamos encontrar esse botão para adicionar a variável. Então, eu vou clicar nele aqui. Aqui eu posso definir o nome dessa variável, então eu vou definir o nome aqui, por exemplo, e-mail. E aqui embaixo temos o data type, né, que é o tipo de dado dessa variável, que essa variável vai receber. Então, quando eu clico aqui, vai ter várias opções. Aqui em cima temos um tipo inteiro, né, tipo integer, que ela é utilizado para armazenar números. Então, o 100, 200, 300. Aqui embaixo temos o double, que é para armazenar o número decimal. Então, são números quebrados que ela vai armazenar. Então, 2.0. Aqui tem um string, né, que ela vai utilizar para armazenar texto simples, um título, descrição, o próprio e-mail, uma senha. Então você utiliza o string. Aqui embaixo temos o boolean, ele vai armazenar o verdadeiro ou falso. Aqui tem a opção color para armazenar o valor de uma cor. Aqui embaixo tem o image path, video path e audio path. Ele é utilizado para armazenar a URL, né, dos arquivos. Então, o arquivo de imagem, a URL do arquivo de vídeo e a URL do arquivo de áudio. Aqui embaixo temos o Document Reference, que é para armazenar, né, a referência de documento. Ele vai armazenar uma referência onde ele vai ajudar a busca dos dados desse documento. Então você utiliza aqui, quando estiver utilizando Firebase, você vai utilizar essa opção. Aqui embaixo temos o Data Type, onde ele vai armazenar hora e data, né? O tipo de JSON, que é para armazenar os valores em JSON. Aqui embaixo temos o latitude e longitude, né? Ele vai ser utilizado para armazenar um local específico. Você pode armazenar o valor, né, para localizar um determinado lugar no Google Maps. Então você utiliza essa opção. E por último aqui temos o Data Type, quando você estiver utilizando essa opção aqui. Então, definindo, né, esse tipo de dado, aqui embaixo você vai ter duas opções. Então, temos, ele pergunta se é uma lista, ou seja, se é um conjunto de e-mail, né, se é uma lista de e-mails, e aí você pode marcar essa opção aqui. Logo abaixo, temos aqui o persistent. Você marcando essa opção, o estado da variável é salvo em disco para que ele possa ser carregado quando o aplicativo for iniciado. Então, isso é importante para garantir que os dados sejam mantidos mesmo após o encerramento do aplicativo. Então é dessa forma que funciona. Eu vou deixar ele marcado aqui e vou criar essa variável. E também você tem a opção de marcar se você está trabalhando com dados privados, né, dados sensíveis, onde você pode marcar essa opção e ele vai proteger esses campos persistentes, né? Ele é utilizado para fazer essa proteção. Aqui ele vai armazenar essa informação criptografada de acordo com o dispositivo, né? Por exemplo, o iOS ele utiliza o Keychain e o Android ele utiliza o Encrypted Shard Preference. Então ele vai armazenar essa informação, esse dado confidencial, por exemplo, o token de autenticação, a chave de API, ele vai criptografar essa informação de acordo com a criptografia do dispositivo. Então, caso você esteja utilizando dados sensíveis, você pode marcar essa opção. Eu vou desmarcar, que eu não vou utilizar aqui, é só para o exemplo. Então, pessoal, uma observação bem interessante, a persistência de dados, ela pode impactar o desempenho do aplicativo, especialmente se não for implementado de maneira eficiente. Por exemplo, se um aplicativo estiver constantemente lendo e gravando grandes volumes de dados no disco, isso pode afetar negativamente o desempenho. Então é necessário bastante atenção ao implementar persistência de dados nas suas aplicações. Então a gente vai continuar aqui. Então, como eu falei para vocês, essa variável é uma variável que pode ser acessada em qualquer parte da aplicação. Então eu vou definir aqui um e-mail de exemplo, né? Vou colocar aqui, eu defini o e-mail. E para ter acesso a essa variável é muito simples. Então eu vou voltar aqui na minha árvore de widgets
eu vou selecionar esse texto, eu vou clicar aqui nessa opção, que é o Set From Variable, clico aqui, e aqui a gente vai encontrar essa variável. Então, AppState, a variável está aqui em meio, então eu vou selecionar ela, agora eu vou executar. Então, pessoal, nossa aplicação já fez o carregamento, vocês podem observar agora que o texto, né, que está sendo exibido é o e-mail que eu defini aqui no meu AppState. Se eu quiser mudar, por exemplo, eu vou apagar, colocar só Flutterflow e fazer aqui o Instant Reload, né, fazer o carregamento novamente. Então, pode ver que ele já fez a alteração. Se eu quiser também atualizar o estado diretamente dentro da minha aplicação, eu consigo. Então, eu vou adicionar um botão aqui, dar um espaçamento aqui, só para um exemplo, né? Então, quando eu clicar nesse botão, eu quero atualizar o estado, né? Mudar o estado dessa variável. Então, eu vou adicionar uma action, vou abrir aqui o meu editor. Então, selecionando aqui a minha action, a gente vai navegar até essa opção State Management e aqui a gente vai encontrar algumas opções. Então, a primeira delas é o Update AppState, que é para atualizar o estado de uma variável, né? Uma variável AppState. A outra opção é o Update PageState, utilizado para fazer a atualização de uma variável de página, a gente vai ver mais na frente. A outra opção aqui é o Clean Query Cache, ela é utilizada para fazer a limpeza, né, dos caches de consulta em um sistema de banco de dados. Então, o cache de consulta ele é uma área de armazenamento temporário, onde as consultas frequentemente executadas são mantidas em memória para um acesso mais rápido. Então, isso ajuda a melhorar o desempenho do banco de dados, pois as consultas não precisam ser reprocessadas repetidamente. Então, aqui, ter essa opção de limpar o cache de consulta, ele pode ser necessário em certas situações, como quando você quer liberar recursos de memória, remover algumas consultas mal otimizadas. Então, é para isso que você utiliza essa opção. Aqui embaixo em Set Form Field, caso você tenha campo de texto, você pode setar, né, setar algum dado para esse campo. E o último aqui é o Reset Form Fields. Caso você tenha campos de texto, você consegue resetar os valores que são inseridos dentro desses campos. Então, para a gente atualizar o estado de uma variável, a gente utiliza o update AppState, se for uma variável de estado. Então, eu vou clicar aqui, ele pede para adicionar o campo, né? Então, eu venho aqui e eu quero atualizar a variável e-mail. Então, eu seleciono ela. Aqui ele está perguntando qual vai ser o tipo de atualização que eu quero. Então, ele vai me dar duas opções, que é set value, setar um valor, né? Inserir um valor, ou clear value, limpar esse valor. Eu vou querer setar. Eu vou dizer que quando eu clicar nesse botão, quero mudar para flowpr@gmail.com. Então, pessoal, aqui embaixo temos o update type, que é como essa atualização vai afetar o estado do seu aplicativo, né? Aqui ele te dá três opções. A primeira, ele vai reconstruir todas as páginas. A segunda opção, ele vai reconstruir apenas a página que é específica, né? Apenas a página que você está utilizando essa variável. E a última, ele não faz nenhuma reconstrução, ele vai atualizar somente o campo e não vai reconstruir nada. Então, eu costumo deixar isso aqui, então pode definir ela, vou fechar, e eu vou fazer um instant reload novamente. Então, quando eu clicar no botão, eu quero atualizar o estado da minha variável que está recebendo aquele e-mail que eu digitei lá. Então, fez o carregamento, aqui está flutterflow@gmail. Quando eu clico, ele vai exibir agora o flutterflow.pr@gmail, que foi esse que eu defini agora. Então, para fazer essa atualização, a gente vai utilizar o update AppState. Então, se você quiser fazer um cálculo utilizando a expressão de código, você utiliza o update AppState e aqui você vai fazer a ação, né? Você executa essa ação. Por exemplo, também, se você quiser combinar um texto, né? Você pode utilizar essa opção. Então, eu clico aqui Combine Text. Aqui eu posso definir o seu e-mail e eu vou adicionar agora a minha variável e-mail. Então, eu seleciono ela aqui, vou confirmar, vou voltar aqui no Test Mode, vou dar um Instant Reload. Então, agora, quando eu clico no botão, ele vai mostrar aqui o texto que eu adicionei e a minha variável sendo exibida. Então, é dessa forma que você consegue utilizar o AppState. É uma opção que eu tenho certeza que você vai utilizar muito aqui dentro do Flutterflow. Agora a gente vai adicionar uma PageState, que é uma variável de página, lembrando que essa variável ela só pode ser utilizada dentro da página específica. Então, para adicionar é muito simples, vamos selecionar aqui o nosso homepage, vamos navegar até essa opção aqui e podemos adicionar nossa variável. Então, eu vou adicionar aqui, vou definir aqui o nome dessa variável, por exemplo, endereço. Aqui vamos definir o tipo, né, da variável. Se vocês observarem, aqui vai ter algumas opções a mais. Então, vai ter o enum, né, o Google Place, para armazenar informações do Google Place. Temos também aqui o Timestamp Range
e algumas outras opções. Eu vou selecionar aqui a string, né, que vai adicionar um texto. Aqui você pode definir se ela vai estar em uma lista, né, se ela é uma lista, ou se esse valor é nulo, se essa variável é nula. Se eu marcar essa opção aqui e confirmar, e aqui no meu texto eu definir essa variável de página, ele vai apresentar esse erro. Por quê? Porque a variável aceita o valor nulo, né, ou um valor vazio. Porém, o widget de texto que a gente está adicionando aqui, ele não aceita esse valor. Então, eu posso dar um espaço aqui e confirmar. Então, agora, quando eu fizer o carregamento, agora ele vai exibir aqui a tela e não tem nada, nenhum dado, porque eu defini essa nossa variável aqui com um valor nulo. Então aqui, ou você preenche essa informação inicial nessa variável, ou você faz daquela forma, né? Marca aqui como no label, confirma, né? E você vai vir na variável definida, e aí você dá um espaço, porque ele vai preencher com esse espaço e não vai dar aquele erro. Então define aqui, por exemplo, o valor e vai resolver. Vou confirmar aqui. Quando eu fizer a atualização, então agora ele está exibindo, né, o valor que eu inseri aqui na variável. Eu posso também alterar essa variável da mesma forma que a gente utiliza no AppState. Então, por exemplo, eu vou adicionar uma ação nesse botão aqui, eu vou deletar, só para a gente fazer tudo do zero. Então, adicionar a ação, agora vai ser update page state, porque agora é a variável de página. Então, eu vou selecionar ela aqui, aqui eu vou adicionar a minha variável endereço, e aqui eu posso setar um valor. Eu posso botar aqui Rua do Mar. Agora, quando eu fizer aqui instante reload, quando eu clicar no botão, ele vai atualizar essa nossa variável. Agora, quando eu clico, ele vai atualizar a variável e vai exibir aqui para a gente. Então, é muito simples. É uma observação, como eu falei para vocês. Se eu criar uma nova página aqui, então eu vou adicionar uma página nova, vou colocar aqui page new, criar. Então, se eu selecionar aqui algum componente, né, algum elemento, e se eu tentar adicionar uma page state, né, uma variável de página, eu não vou encontrar, porque essa página aqui eu não tenho nenhuma variável criada. E a que eu criei nessa página aqui, ela não pode ser acessada em outras páginas. Diferentemente da app state, que é a variável de estado, né, da aplicação, eu posso acessar ela em qualquer página. Então, se eu vir aqui, clicar aqui no set from variable, app state, e a gente vai encontrar a nossa variável que a gente criou. Então, app state, você consegue acessar ela em qualquer parte da aplicação e a page state vai ser somente na página específica. Então, aqui você pode utilizar ela para alterar algum elemento, né, algum elemento na sua interface visual daquela página específica. Então, é uma opção também bem interessante que dá para utilizar na aplicação. Então, pessoal, agora a gente vai criar uma variável de estado do componente. Então, para fazer isso, a gente precisa criar algum componente. Mas antes disso, deixe seu like, aperta no botão aí de se inscrever. A maioria do pessoal que assiste os nossos vídeos ainda não é inscrito. Então, se inscreva aí no canal para estar acompanhando o mais conteúdo que eu vou estar postando. Então, voltando aqui às nossas configurações. Então, agora a gente vai criar um componente. Então, eu vou selecionar aqui minha coluna. Eu vou fazer um exemplo aqui de ativar e desativar o modo Dark. Primeiro eu vou adicionar uma row. Dentro dessa linha eu vou adicionar um texto e também eu vou adicionar um switch. Então pronto, adicionei os dois. Eu vou mudar esse texto aqui, vou colocar ativar e desativar o modo dark. Pronto, e vou centralizar aqui na minha raw. Certinho. Agora eu vou pegar aqui a minha raw, apertar com o botão direito e vamos encontrar essa opção. Convert to component, ou seja, para converter em componente. Então eu posso vir através dessa opção e eu posso também selecionar essa opção aqui para converter. Então quando eu clico, ele pede para dar um nome, então eu posso colocar aqui Dark e vou criar esse componente. Pronto, a partir do momento que eu crio esse componente, ele vai me direcionar para essa área aqui e temos a opção agora de adicionar nossa variável local para componente. Então eu vou adicionar aqui, eu defino o nome, vou definir aqui modo Dark e podemos escolher qual o tipo de dado. Vou escolher aqui o tipo Boolean. Ele vai receber um verdadeiro ou falso. Ele vai ficar aqui ativado por padrão. Eu vou clicar em confirmar. Agora, eu vou selecionar aqui meu switch e eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar uma action. Então, eu clico aqui, vamos abrir o nosso editor e quando ele estiver no modo on, né, quando ele estiver ativado, o switch estiver ativo, vamos adicionar uma ação, que é dark, pesquisa aqui por dark, essa opção aqui, vou selecionar. Então, aqui em set source, eu venho e vou definir from variable, ou seja, ele vai vir de uma variável. Eu vou selecionar aqui
o, o nosso componente state, tá aqui, ó, o modo dark, vou selecionar. Então, o que que acontece? Quando ele estiver ativado, ele vai receber o valor verdadeiro e vai exibir o modo dark. Quando ele estiver desativado, ele vai receber o valor falso e ele vai desativar o modo dark. Então, eu vou selecionar aqui Add Action, pesquisar aqui por Dark, Set Dark, aqui em Set Source, viemos em From Variable e agora vamos definir a nossa componente state. Selecionar o modo Dark, venho aqui e vamos ativar essa opção, que é para marcar o oposto, né? O oposto de verdadeiro é o falso. Então eu marco essa opção e confirmo. Agora eu vou fechar e vamos executar a nossa aplicação. Então, pessoal, a nossa aplicação aqui já fez o carregamento. Quando eu clico, ele vai ativar o modo Dark, né? Pode ver que ele muda também a cor do switch. E quando eu clico novamente, ele ativa o modo claro. Então, funciona muito bem você utilizando essa variável de componente. É uma variável local que você pode utilizar para estar fazendo essas alterações na interface da sua aplicação. Então, com base nesses exemplos que eu passei aqui, a gente conheceu essas três tipos de variáveis que você consegue trabalhar aqui dentro do Flutterflow. Você conheceu o App State, a Page State e a Component State. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês também tenham entendido, né? A questão do gerenciamento de estado é um assunto bem interessante e é necessário a gente ter esse conhecimento. Um grande abraço para vocês, fique com Deus e até o próximo vídeo.